Salve, salve rapaziada! Após um longo inverno, estamos de novo aí na área e hoje nós vamos falar de um dos meus assuntos preferidos, sistema nervoso. E hoje nós vamos falar do sistema nervoso central. Nós vamos fazer uma breve introdução, sem a necessidade de ficar com a neura de decorar nomes, funções, aquela coisa extremamente maçante. Vamos bem relaxado e vamos aprender com calma de uma forma fluida, para lá na frente nós conseguirmos aplicar com tranquilidade nossos fármacos que atuam no sistema nervoso, beleza? Vem conosco. Bom, considerações importantes. O sistema nervoso é um emaranhado complexo de neurônio, células da glia, células de Schwann, entre outros tipos celulares, que nós não consideramos agora porque é das neurociências bem mais avançadas, que não é o foco da nossa aula, mas fique sabendo que além dessas células existem outros tipos celulares. Quanto às divisões neuroanatômicas, representam em grande parte uma função especializada, mas não necessariamente exclusiva. Regiões, por exemplo, que nós dizemos regiões motoras, elas podem em algum momento também exercer algum tipo de função não motora, projetando neurônios ou terminais axonais para outras áreas que não estão relacionadas com aquela atividade, por exemplo. E as interconexões de diferentes áreas são extremamente complexas e para o ser humano não está completamente elucidada, mas com os conhecimentos e avanços tecnológicos de hoje, nós vamos conseguir fazer este emaranhado ser descoberto. Para onde cada neurônio projeta, quem é um aferente, quem é um eferente, que tipo de neurotransmissor, isso cada vez mais vai sendo descobrido com o passar do avanço tecnológico. Quanto à nossa divisão anatômica, nós sempre temos que considerar que vamos fazer uma analogia entre animais quadrúpedes e animais bípedes, que no caso somos nós. Aqui no exemplo nós colocamos o pequeno roedor, onde ele anda em quatro patas, para nós traçarmos nossa comparação neuroanatômica. Quando nós falamos em três planos principais, que é o plano rosto-caudal, dorso ventral e médio lateral, nós temos que ter em mente que nós estamos nos comparando ou usando como referência animais quadrúpedes. Aqui, por exemplo, nesse pequeno redor, nós temos o plano dorso ventral, que vai aqui da costa do animal até sua barriga, rosto caudal, que vai aqui da face do animal até a região da cauda. Então, nós temos esses dois planos, sendo que nós também podemos medir quanto aos nossos eixos. Nós temos o eixo medial lateral, que vai basicamente da linha média para suas extremidades laterais. Então nós chamamos de eixo médio lateral. E quando nós comparamos com seres humanos que são bípedes, nós temos que tentar fazer um certo tipo de analogia. E alguns planos vão acabar coincidindo. Por exemplo, temos o plano dorsal ventral, que animais seria da região do dorso para o ventre, mas só que no ser humano isso não acontece, que esse plano dorsal ventral vai de uma região mais superior para uma região mais inferior, como se fosse da ponta da cabeça indo à ponta do pé. Se fosse no plano rosto-caudal, seria da região da face para a região da nuca, não carregando necessariamente essa analogia com o animal roedor, tá certo? Como nós somos bípedes, isso não tem como coincidir. Agora, se fosse um outro plano, o plano ventral dorsal, coincidiria nos seres humanos com o plano rostral caudal, porque nós andamos em dois membros, tá certo? Então acaba coincidindo. Tranquilo? Quando você tiver dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tira essas dúvidas. Segue o barco. Bom, vamos falar agora sobre a medula espinhal, que ela é a porção mais caudal do sistema nervoso, tá certo? Ela inicia após o tronco encefálico e ela estende-se da base do crânio até a primeira vértebra lombar. Ela recebe e transmite informações sensoriais da pele, músculo, articulações e vísceras, contendo neurônios sensoriais e motores. De forma macroscópica, nós apresentamos duas intumescências, não só nós, mas como a família dos primatas, tem as duas intumescências, a intumescência cervical e a intumescência lombosacral, que nada mais é do que dois espessamentos da medula. Então, esse espessamento da medula acaba por deixar, entre aspas, mais grossas
essas duas regiões da medula dentro do canal medular, sendo que a medula é rica em corpos neuronais, que também é chamada de substância cinzenta. Está aqui a representação da substância cinzenta em uma borboleta, ou então em forma de H para alguns autores, sendo que o córtex medular é rico em neurópila, que nada mais é do que substância branca. Essa substância branca que tem os tratos de neurônios, que nada mais são do que os axônios, que projetam tanto localmente no mesmo plano, quanto projeções superiores quanto projeções inferiores, sendo que a região dorsal da medula espinhal ela recebe aferentes periféricos, e a região do corno ventral, que é essa região como se fosse a região da barriga, ela emite eferentes motores na maioria das vezes. Na medula existe 31 pares de nervos cranianos que correspondem, que fazendo analogia ao encéfalo, são os nervos cranianos. Na medula nós chamamos de nervos espinhais, sendo que são transmitidas informações nociceptivas, que está relacionada à dor, temperatura, tato e informação visceral. Sendo que o encéfalo está localizado rostralmente à medula espinhal, ele é composto por bulbo ponte mesencéfalo, que compõe o tronco encefálico. Sempre que a gente fala em tronco encefálico, devemos lembrar de bulbo ponte mesencéfalo. Além disso, o encéfalo tem o cerebelo, o diencéfalo, que é dividido de forma um pouco mais abrangente como epitálamo tálamo e hipotálamo, além do telencéfalo, que basicamente é o nosso cérebro. Então aqui na figura nós temos a divisão do encéfalo. Nós temos o cerebelo, e contínua à medula espinhal nós temos o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, que formam o tronco encefálico. Nós temos o diencéfalo, que é formado pelo tálamo e o hipotálamo, e além do telencéfalo, que é o nosso cérebro. Beleza? Tranquilo? Então, com essa divisão, fica super fácil entender o que é encéfalo, o que é cérebro, o que é tronco encefálico. Beleza? Bom, quanto ao bulbo, quais são as funções dele? E onde ele está localizado? Ele é a região mais caudal do tronco cefálico. Ele está contínuo à medula espinhal. E tem uma organização semelhante. Nós só vamos ver uma organização celular um pouco mais diferenciada se nós fizermos análise por microscopia eletrônica de transmissão. Sendo que o bulbo participa da regulação de pressão e respiração. Então qualquer trauma, qualquer golpe, qualquer baque aqui na região do bulbo, você vai afetar a fisiologia da pressão e respiração, isso causando até risco de morte, sendo que apresentam neurônios que medeiam gustação, audição, manutenção do equilíbrio, controle muscular e controle facial. Fármacos que atuam aqui na região do bulbo acabam por afetar todas essas séries de funções neurais. Beleza? Ponte, ela é mais rostral ao bulbo. Contém os chamados núcleos pontinos, que servem como relés de transmissão de sensação e movimento do córtex ao cerebelo. Então, desculpe. Ele serve como uma espécie de relé, onde necessariamente a informação acaba passando para cá para ela ser transportada até o córtex, principalmente cerebelar, né? Então nós temos a porção dorsal, que está envolvida com gustação, respiração e sono. Note-se mais uma vez que a respiração está envolvida, porque se é uma única via neuroanatômica, então necessariamente os tratos de neurônios vão acabar passando pelo mesmo caminho e acabam se envolvendo em uma mesma função. Beleza? Mesencéfalo é a porção, ele é mais rostral à ponte e a menor porção do tronco encefálico. Lembrando que o tronco encefálico é composto de bulbo, ponte, mesencéfalo.
Os núcleos do mesencéfalo contêm conexões importantes com componentes do sistema motor, como cerebelo, núcleos da base e hemisférios cerebrais. Eles que estão bem próximos uns aos outros acaba servindo como uma espécie de meio de campo, se nós fizermos uma analogia com o futebol, sendo que o mesencéfalo ele está bem abaixo do diencéfalo, então ele acaba tendo, além de proximidade, uma certa conexão física, tanto com o cerebelo, quanto núcleos da base, quanto hemisférios cerebrais. Então, como é o único caminho, volto a dizer, você acaba tendo tratos de neurônios passando por uma mesma área. Então, é comum você acumular funções para mais de uma área neural. Beleza? Também está envolvido com o sistema visual e auditivo e participa do controle dos músculos extraoculares, beleza? Então, lesões aqui no mesencéfalo pode provocar movimentos anômalos dos olhos, das órbitas oculares, beleza? Aqui um resumo das funções do tronco encefálico. É o controle sensório-motor, que é o controle das sensações e da parte motora propriamente dito do tronco, pescoço e face. É um local de aferências onde está chegando aferências da audição, de equilíbrio e gustação, e vai mediar respostas reflexas cardíacas, do peristaltismo gástrico, mexendo com a função gastrointestinal, tá certo? E referente à parte da constrição pupilar, sendo que serve de via para transporte de informações sensório-motoras ascendentes, que são informações que sobem, podendo, podendo ir para regiões neurais superiores, quanto descendentes, indo para regiões neurais, ou então para informações neurais para regiões mais periféricas não neurais, sendo que ele está muito relacionada com a regulação do alerta. Cerebelo, ele está logo acima da ponte, tem poucos tipos neuronais e seus circuitos estão muito bem conhecidos. São divididos por vários lobos e fissuras. Ele é importante na manutenção da postura e coordenação do movimento de olhos, cabeças e braços, também estando envolvido no aprendizado motor, sendo que pode estar envolvido na linguagem e funções cognitivas, aquela parte mais ou menos de aprendizado, beleza? Diencéfalo, ela é a última parte antes de chegarmos ao telencéfalo. Ele é dividido em hipotálamo e tálamo, sendo que o tálamo atua no controle da informação sensorial que chega da periferia e vai para o córtex cerebral. Ele faz a interconexão com o cerebelo. Atua também com os núcleos da base. Atua nos núcleos da base com o córtex nas funções cognitiva e de movimento. Já o hipotálamo atua na regulação da homeostase, regulação da secreção da hipófise, e também está relacionada a comportamentos reprodutivos, de motivação e relacionados ao ciclo circadiano. Telencéfalo. Se fôssemos traduzir, seria como se fosse distante, a distância, longe, sendo que ele possui dois hemisférios, também chamados de hemisfério cerebral, e ele é a maior parte do encéfalo. Esses dois hemisférios cerebrais estão interligados pelo corpo caloso, e ele é formado por córtex cerebral e estruturas neurais profundas, como núcleo da base, amígdala, formação hipocampal. E eles estão implicados na função de percepção, função motora, cognitiva, onde nós incluímos aí emoção e memória, sendo que o córtex cerebral está implicado no planejamento e execução das funções. Está subdividido em lobos,
está subdividido em lobos, sendo o frontal, temporal, parietal e occipital. Aqui a subdivisão dos lobos, tá certo? Occipital, parietal, temporal, frontal. Isso são divisões anatômicas que nos ajudam a localizar a parte do córtex cerebral, beleza? Então a gente se prende nisso, mas nem tanto, só para a gente ter uma pequena noção, porque no frigir dos ovos essas informações vão ter uma utilidade até a página 2 para nós, quando nós quisermos fazer aplicações de fármacos. Bom, ainda sobre o telencéfalo, nós temos que cada lobo tem inúmeras funções associadas. Aqui, por exemplo, o córtex temporal apresenta funções auditivas e de memória. Os hemisférios cerebrais direito e esquerdo regulam diferentes funções em lados contralaterais do corpo. O lado direito é comandado pelo hemisfério esquerdo e vice-versa. Aí, por exemplo, um déspera parte do córtex cerebral direita processa informações visoespaciais. O lado esquerdo é especializado na linguagem. Dentro de cada hemisfério também você pode ter, no caso aqui foi mostrado uma segregação de funções. Um lado está relacionado a informações de visão e espaço e o outro lado está especializado na questão da linguagem, sendo que áreas distintas podem se interconectar com longos conjuntos de neurônios denominados feixes. E eles podem sim ser vistos a olho nu a partir de uma necropsia calma e cuidadosa, onde você pode traçar o caminho desses feixes através de técnicas histológicas refinadas. Normalmente com marcadores anterógrados ou retrógrados, beleza? Bom, os sistemas funcionais principais. O sistema nervoso consiste em sistemas interconectados cooperativamente e com uma boa autonomia. Há sistemas para o sentido, por exemplo, audição, tato, gustação, visão e olfato. Sistema para diferentes classes de movimentos, sendo movimento para os olhos, braços e mãos, e sistemas para a linguagem. E a informação é transmitida em cada estação sináptica, sendo que a informação de saída é menos complexo do que a informação de entrada. Veja que essa rede neuronal muito grande, tá certo? Sendo que da periferia, onde muitos tratos, muitos neurônios se interconectam, no meio do caminho essa informação vai ficando cada vez mais refinada até chegar de forma unitarizada no córtex cerebral. Tranquilo? Então, aquilo que começa com diversas informações na periferia pode terminar em regiões discretas ali no córtex motor. Mas pode acontecer também de terminar em várias regiões. Isso não é uma regra, isso aqui é uma situação para facilitar o aprendizado, beleza? Então, quanto mais alto você vai subindo, você vai deixando mais refinada a informação e menos projeções você encontra da periferia para o córtex, beleza? Aqui, a reunião das projeções neuronais no córtex formam verdadeiros mapas. Aqui é o mapa somatotópico, é um mapa muito conhecido. Aqui é do córtex somatosensorial, onde você tem projeções ou áreas que correspondem a funcionamento de regiões periféricas. Aqui as regiões da boca, orelha, nariz, ouvido, cabeça, mão. Então, cada figura dessa, quando ele representa aqui, nós temos muitos terminais axonais acabando aqui nessas regiões. Então, quanto mais terminais axonais em uma área, maior vai ser a representação daquele membro periférico. Aqui na mão, nós temos uma área bem privilegiada, até porque nós somos seres táteis, nós precisamos pegar para nós termos qualquer tipo de valência a mais sobre outros seres vivos. Então, é uma região das mãos é bem desenvolvida. Aqui uma pequena anotação, que o tamanho muitas vezes está relacionado à densidade neuronal do órgão de origem.
cada sistema é organizado hierarquicamente. De modo amplo, o processo é organizado de forma hierárquica. Como exemplo, o sistema motor e somestésico. Eles recebem informações talâmicas, apresentam uma área chamada primária e áreas auxiliares, sendo que eles projetam neurônios bem longos, passando pela medula até o órgão-alvo. Aqui, por exemplo, temos uma área motora e nós temos a área sensorial. Cada uma dessas áreas tem áreas auxiliares, que quando você projeta, você tem o auxílio para que elas cheguem e lhes ajudem a melhorar aquele movimento. Por exemplo, você tem aqui a arquitetura do córtex motor recebendo projeções do tálamo. O tálamo já está modulando, já está controlando a função do córtex motor. O córtex motor vai devolver para a periferia uma informação, tá certo? Sendo que ele pode devolver diretamente para a periferia, ou então ele pode projetar para uma zona intermediária do cerebelo. O cerebelo vai modular essa questão do movimento que o córtex mandou a periferia fazer. Então ele vai estar sob salvaguarda do cerebelo. Então o cerebelo vai pegar essa informação que está vindo do córtex e vai ficar ali como um vigia para ver se o neurônio motor está executando a função dele correto. Se não tiver por algum motivo executando a sua função de maneira devida, ele vai fazer certas modulações para melhorar esse padrão de movimentação. Aqui ele diz que é o trato espinocerebelar. O que importa para a gente é que esse feixe está aqui para melhorar os padrões de movimento, para não deixar algo tão enrijecido, tão grosseirão, tá certo? Então você tem esse sistema de reparamento para que o movimento saia com um padrão mais organizado, mais fino, beleza? E aqui as camadas do córtex cerebral, que dependendo da área, ela vai ser mais ou menos resistentes a determinados eventos de traumas ou lesões, e normalmente nós encontramos 6 camadas, sendo que essas camadas, a depender da área, elas podem ser maiores ou menores, ou mesmo elas podem ser omitidas. Aqui de cima para baixo, camada molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal externa e camada multiforme, sendo que há projeções neuronais de uma camada para outra e vice-versa, tá certo? Aqui diferentes áreas têm diferente quantidade de camadas, isso nós já falamos. Aqui tem 6 camadas com diferentes volumes celulares e às vezes até subdivisões, e camadas que simplesmente não apresentam todos os tipos celulares, tá certo? Frisando mais uma vez que dependendo da área, elas são mais ou menos suscetíveis à lesão. Tranquilo? Bom, as áreas subcorticais do encéfalo, elas atuam regulando a atividade cortical, por exemplo, os núcleos da base, assim, ele recebe projeções corticais e modula o movimento motor. Quando você tem um neurônio motor projetando do córtex diretamente para a região periférica para executar um movimento motor, você precisa de alguém que lhe refine, que lhe module, que melhore aquele seu padrão. Então, nós temos os núcleos da base. Além disso, nós também temos a formação hipocampal, que está muito relacionado com a formação de memórias. Nós temos a amígdala, que recebe aferências sensoriais, projeta para o córtex, núcleo da base, hipocampo e hipotálamo, e está relacionado com a modulação de motivação e emoções. Nós vemos isso muito no papel da amígdala, modulando o papel do medo no comportamento dos seres vivos, tá certo? Então fica aqui só um pequeno saborzinho para a gente ver mais lá na frente. Aqui seccionando em diferentes planos, que conforme a gente vai em direção caudal, nós vamos ter diferentes estruturas anatômicas sendo reveladas, tá certo? Aqui as funções a parte dos ventrículos laterais, conforme os ventrículos laterais vão sendo planificados
mais rostralmente, nós vamos vendo a revelação de certas estruturas. Aqui, ó, mais embaixo, o alargamento de ventrículos, uma diferença no formato do tálamo. Quanto mais rostral, você vai vendo mudança na histologia dessas pequenas áreas cerebrais. Aqui nossas referências,